Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. E aí, como você tem passado? Reinando em vida? Que mensagem nós ouvimos ontem, né? Glória a Deus. Quem não ouviu a mensagem de ontem, eu vou deixar aqui nas descrições para que você veja, né? Para você aí que tenha consciência que vive no reino de Deus, saiba que nós estamos sujeitos também aos dias maus, né? Porque nós falamos que somos completos, perfeitos, que essas coisas não nos atingem, né? E muita gente gostou, depois me procurou no WhatsApp, e glória a Deus que atingiu o objetivo. E também espero que essa mensagem de hoje, ela atinja o objetivo, tá bom, abençoado? Porque essa é a ideia. Tá legal? Nós tivemos a primeira parte, eu vou deixar também nas descrições, onde nós tratamos dessa questão que envolve a cristandade em geral, que é a ressurreição dos mortos. A maioria crê que a ressurreição dos mortos será em corpos, né, em corpos terrestres, enquanto nós que cremos na escatologia consumada, cremos que a ressurreição já aconteceu e ela foi em corpos celestiais. Tá? Não em corpos terrestres, e que isso se deu no mundo espiritual, e que já aconteceu. E nós temos provas bíblicas disto, eu vou mostrar isto nesta mensagem, para refutar essa ideia que não tem na Bíblia da tradição. A realidade é, queridos, que quanto mais a gente vai se afastando da tradição, né, vamos saindo das garras, vamos dizer assim, garras, claro que são ensinos, né, são doutrinas. Quanto mais a gente vai se afastando das doutrinas deles e vamos nos apegando mais somente aos escritos, né, vamos nos originais, entendemos tempo, conseguimos perceber que a Bíblia não é um livro que desceu do céu, né, milagrosamente, fechadinho com os 66 livros. Não foi. Foram livros escritos durante muitos séculos, tá? E diferentes tradições, mas a língua, né, a língua que segue a Bíblia, os escritos da Bíblia, é o hebraico. Mais na frente, apesar de ser grego, né, que é o Novo Testamento, é ainda uma cultura hebraica, e existem, apesar de tradições diferentes, mas o pensamento hebraico era um só, você consegue entender o desenvolvimento disto. Então muita coisa está sendo nos aclarada, né? Em relação mesmo à questão da idade da Terra, muita coisa, tá? Inclusive a mensagem que eu vou trazer esses dias aí vai ser sobre os fins do mundo, que a Bíblia trata de vários fins do mundo, e vamos entender isto, a lógica da Bíblia, e também isso nos faz perceber que quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, não estava se retratando do fim da terra. Como dentro da Bíblia há vários fins do mundo, Jesus também falou sobre uma etapa que o mundo passaria, um ciclo, né? Ou seja, o mundo desde que foi criado passa por ciclos, né? É o início, é o fim de algo, o começo de algo. É o começo de algo e o fim de algo, né? É assim que a Bíblia faz, e isso vai se perpetuando eternamente, porque a terra não será destruída, conforme Eclesiastes aponta, Salmos também. Inclusive eu já tenho uma mensagem aqui neste canal sobre isso. Então, abençoado, mas antes disso eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, tá, abençoado? Comentem à vontade, podem comentar. Às vezes eu vejo comentários bons, outros comentários que eu não entendo, outros comentários que não vale a pena nem aqui dizer aí, quando a pessoa escreve mal criadamente, eu também vou lá e pago na mesma moeda, né? Porque eu não, se for muito ofensivo, eu até tiro. Enfim, mas fiquem à vontade para expressar o seu comentário. Só não vale agressão, né? Porque aí eu tiro mesmo, entendeu? Mas seja inteligente no seu comentário e acrescente algo para nós. Teve um abençoado aqui, um abençoado que ele até falou assim: André, vamos fazer um programa juntos, nós dois e tal. Ele é do sistema religioso. Eu falei para ele, poxa, abençoado, eu não me oponho a isso não, tá? Que você participe, mas não vai agregar nada aos abençoados aqui do canal, porque todos eles, né, todos nós tivemos uma história no sistema religioso e nós conhecemos as doutrinas do sistema religioso. Então, é trazer algo que a gente vai aqui, ele vai falar que crê nisto, eu vou falar que eu creio naquilo, e não vai agregar. A realidade é essa, né? Não vai agregar. Então eu falei, não vejo
não vejo necessidade, nem vai agregar nada ao canal. Agora, se você viesse com outra coisa, ainda que eu até brinquei com ele, falei, se você viesse falar de extraterrestres, né, sei lá, alguma coisa assim diferenciada, né, que fosse um pensamento do espiritismo, alguma coisa assim, mas pensamento da tradição cristã, a gente já está de saco cheio e a gente sabe que a gente nem tolera, a realidade é essa, né? A gente saiu de lá e a gente tem verdadeira ojeriza, não é verdade? Bom, abençoado, então aí, e compartilhe também nas redes sociais que vocês pertencem, tá legal? Bom, nós temos o nosso livro, que vocês sabem, A Doutrina do Inferno. Queria convidar você a mudar de vida, a mudar de pensamento. É assim que tem ocorrido com todos que leem esse livro, porque ele mostra uma ponta, né, do iceberg, que é as doutrinas do sistema religioso, que eles manipularam essa palavra inferno para chegar nos dias de hoje, que eles colocam implicitamente e outros explicitamente que as pessoas que não frequentarem as suas igrejas irão para este lugar. Então, é até uma jogada de marketing isso, né? Então, quem criou esse inferno de fogo ardendo, arderão as pessoas que não têm a carteirinha de membro, isso aí é furada, tá bom? E também tem as nossas apostilas. Quero avisar que a apostila 14 já está disponível para vocês. Temos hoje, atualmente, 14 apostilas que são os nossos estudos aqui desse canal. As apostilas são estudos deste canal, onde eu faço comentários, onde eu mostro com mais profundidade, né, os temas. Inclusive, hoje nós vamos falar de livros apócrifos. Com certeza, se eu fosse trazer todo o contexto do que os livros apócrifos falam sobre a ressurreição, seria uma mensagem muito grande e não seria o caso aqui. Tá? E também de livros que foram escritos ali entre o primeiro e o quarto século, tá? Que são extracanônicos, né? Chamado extracanônicos, pertencente a esta literatura. O extracanônico é apócrifo e esses são literaturas cristãs. Tá? São vários livros, na realidade a realidade é essa. Tá bom? Então não perca aí, tá bom, queridos? Então não perca, adquira hoje mesmo as nossas apostilas, estão demais, tá bom? Bom, na mensagem de hoje eu vou continuar explorando o debate em torno da natureza da ressurreição dos mortos no contexto cristão. A maioria dos cristãos creem em uma ressurreição de corpos terrestres, ou seja, todos os humanos que viveram um dia irão ressurgir igual ao corpo de Jesus e após isto serão julgados. Isso é o que prega o sistema. Enquanto a outra parte creem que a ressurreição foi em corpos celestes, que é o nosso caso, já que nós cremos em uma escatologia consumada. Então vamos continuar investigando qual destes dois argumentos estão mais alinhados com a Escritura, claro, né? E vamos mostrar que a visão celestial está, na verdade, em oposição à visão dos corpos terrestres, ou seja, a uma terrena. Também vou examinar a relação entre a ressurreição de Jesus, esse é o mais importante, tá? Será a última parte, entre a ressurreição de Jesus e a dos santos, bem como as evidências encontradas na literatura cristã extracanônica e nos escritos judaicos primitivos. E nós veremos que todos eles estão em acordo com o nosso pensamento e divergem da tradição do cristianismo. É por isso que eu falo, meu querido, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados para este conhecimento. Tendo abordado algumas evidências bíblicas de uma ressurreição para o céu, foi isso que vimos na primeira parte, vamos continuar analisando dentro dessa segunda parte. Vamos agora voltar a nossa atenção, queridos, para um argumento muito interessante contra a ideia da ressurreição de corpos terrestres eternos. E muita atenção, se a ressurreição fosse apenas um evento corporal terreno, então Lázaro, não Cristo, teria sido o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, contradizendo Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde diz que Cristo seria o primeiro dentre os mortos, para que ele mesmo pudesse ser o primeiro lugar em tudo no reino de Deus.
Embora pudesse também argumentar outras ressurreições corporais que a Bíblia trata, não somente de Lázaro, antes da ressurreição de Cristo, como 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37, e também no capítulo 13, versículo 21, onde trata daquela passagem em que descreve um episódio envolvendo o profeta Eliseu e uma mulher rica de Sunem, que foi abençoada, né? Que abençoou com sua hospitalidade o profeta, mas depois de algum tempo seu filho adoece e ela manda chamar Eliseu, que ressuscita seu filho. Enfim, irmãos, este seria o primeiro, né? Porque a Bíblia trata da primeira ressurreição, foi justamente dessa passagem, seria o primogênito. Mas para nós contextualizarmos com as interpretações futuristas do sistema, vamos buscar dentro da época de Jesus, da geração de Jesus. Então Lázaro ficaria mais contextualizado com esse tempo, tá, abençoados? Isso tudo é para nós refletirmos, porque essa é uma das razões pela qual também a ressurreição não é de corpos, porque senão Lázaro seria o primogênito e não Jesus. Ok? É só uma observaçãozinha. Vamos continuar. Voltemos agora nossa atenção novamente para Ezequiel capítulo 37, lá no Vale dos Ossos Secos. Esse texto deve ser entendido no contexto. A visão de Ezequiel é uma metáfora para o retorno dos judeus do exílio na Babilônia, uma profecia que logo se cumpriu no século 6 a.C. Nesta profecia, Deus divulga o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Diz o texto ali, olha. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são para o povo de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi, estamos cortados. Portanto, profetiza e diga a eles, assim diz o soberano Senhor, meu povo, vou abrir suas sepulturas e tirar você delas. Eu os trarei de volta à terra de Israel. Então vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir os seus túmulos e os tirar deles. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, diz o Senhor. Então, meus irmãos, esta visão de uma aparente ressurreição em Ezequiel é uma metáfora para o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Embora essa visão seja uma metáfora óbvia, parece ser uma descrição simultânea da ressurreição. No entanto, a visão de Ezequiel sobre a ressurreição deve ser entendida à luz do restante das Escrituras, ou seja, não podemos descontextualizar isto. Como falamos anteriormente de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 50, lembra na primeira parte? Aqui indica explicitamente que na ressurreição os santos receberão os corpos celestiais glorificados, não eternos corpos terrestres, como prega o sistema religioso. Portanto, a carne que veste os santos ressuscitados lá em Ezequiel, capítulo 37, parece ser a carne celestial mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39 a 40, que diz, nem toda a carne é igual. As pessoas têm uma espécie de carne, os animais têm outra, os pássaros outro e peixes outro. Existem também corpos celestes e corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é de um tipo e o esplendor dos corpos terrestres é outra. Muito claro, né? Bom, se tudo que foi falado até agora, que a Bíblia refuta a ressurreição dos mortos em corpos terrestres, vamos ver agora em Romanos capítulo 8, onde fala de uma ressurreição em corpos celestes, né? Tendo mostrado como a ressurreição parece ser uma ressurreição de corpos celestiais eternos para o céu. Vamos dar uma olhada agora em Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz aí o texto. Mas se habita em vós o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu espírito que habita em vocês. Irmãos, quando isolado do seu contexto,
Este versículo parece sugerir que os corpos mortais dos que partiram serão ressuscitados para viver eternamente na terra. No entanto, certamente, irmãos, não é isso que este versículo está sugerindo. Vejamos este versículo em seu contexto imediato, que é Romanos capítulo 8, com 10 e 11 juntos. Vamos ler? Diz assim, olha, se Cristo está em vós, ainda que o corpo esteja morto por causa do pecado, o espírito vive por causa da justiça. Mas se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais por meio de seu espírito que em vós habita. Então, meus amados, a vida dada aos corpos mortais neste versículo é promulgada por meio do recebimento do Espírito Santo. Está aí, Romanos capítulo 8, versículo 11. Este Espírito é claro que é o Espírito Santo. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz: Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como penhor, como uma entrada. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: Tendo também crido, fostes selados nele com o Espírito Santo. Logo, Romanos capítulo 8, versículo 11, não é evidência bíblica de corpos terrestres eternos ressuscitados na ressurreição. Em vez disso, Romanos capítulo 8, versículo 11, está dizendo que os santos recebem a vida eterna por meio do recebimento do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é um depósito que garante a vida eterna com Deus na ressurreição. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que alguém tem a vida eterna enquanto ainda é mortal, essa é outra maneira de dizer que essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Irmãos, então nós vimos até agora nesta mensagem, né, eu apoiei ela em cima do Vale dos Ossos Secos, trouxe o entendimento de Romanos, que parece que dá a entender que a ressurreição seria em corpos terrestres, tá? Não em corpos celestes. A partir de agora, neste estudo, como eu falei, nós vamos explorar a ressurreição na visão judaica e cristã primitiva. Tá? Para isso, vamos fazer referências a livros apócrifos, que vocês devem conhecer. O que são livros apócrifos, né? Tá até aparecendo para vocês aí a classificação do que é o livro apócrifo. Irmãos, é claro que esse comentário que eu vou fazer será de forma reduzida, até porque também, se eu fosse usar todas essas referências, essa mensagem ia durar aí umas 4 horas, que não é o tempo. Então, para ganharmos tempo, vamos passar aí somente por alguns pontos que eu achei mais importantes. Mas aqueles que adquirirem as apostilas, principalmente a apostila número 15, essa mensagem vai estar na íntegra lá, todos esses textos, os textos apócrifos, os textos literais cristãos que eu vou apresentar, eu vou mostrar, eu vou explicar para vocês o que é, vai estar nesse rico material da apostila 15, tá legal? Onde você vai ver melhor aí esse estudo. Então, meus queridos, a ressurreição na tradição cristã primitiva e judaica tinha uma conotação celestial e não terrena e visível como hoje é promulgado para 90% da cristandade hoje crê numa ressurreição de corpos terrestres. Tá? Então, essa não era a visão do judaica, tá? Dentro da Bíblia, e nem da igreja primitiva. Era assim que pensavam os judeus e os cristãos da primeira época, tá? Como nós. Antigos textos como os apócrifos do Antigo Testamento e o Testamento dos 12 Patriarcas sugerem que a ressurreição estava ligada a uma ascensão aos céus. Vamos ver agora 1 Enoque, tá? Primeiro livro de Enoque, capítulo 104, versículo 2 e 3, tá? Vamos ler esse versículo. Não, vamos ler não para a gente ganhar tempo, mas essas letras que estão em maiúsculas, eu acentuei, tá? Para que vocês prestem atenção nela, tá? Então aqui fala sobre os santos brilhando como as luzes do céu ao entrarem nos portais do céu, implicando
uma transformação celestial na ressurreição. E isso se alinha com as ideias apresentadas em 1 Coríntios capítulo 15, que é a nossa base de ressurreição, tá bom, abençoados? Além disso, textos como o 4º livro de Macabeus e a Assunção de Moisés, que são livros apócrifos, tá, mencionam a ascensão ao céu na ressurreição. O Testamento dos 12 Patriarcas, outro livro, descreve a libertação dos santos do Hades para viverem no céu. Então, dentro dos livros apócrifos, tá? E dentro dessa tradição judaica, a ressurreição não é em corpos terrestres. Ela é uma visão celestial, em corpos celestiais, não em corpos terrestres, tá bom? Irmãos, também existe outros escritos, como eu falei anteriormente, que nós encontramos fora da Bíblia, tá? Esses não estão na Bíblia, não são livros apócrifos, que são chamados de literatura cristã extracanônica. Vocês já ouviram falar, abençoado? Eu vou colocar aí para vocês o que é, tá? Estes livros foram escritos por cristãos influentes do 1º ao 4º século. Então, entre o primeiro ano da era cristã ao 4º, as pessoas influentes do cristianismo, eles deixaram escritos que até hoje a própria igreja usa, tá? Então, dentro desses escritos, eles foram unânimes em seus escritos, no que deixaram para nós. Eles afirmam que a ressurreição dos mortos é uma visão corporal celestial e não uma visão corporal terrestre. Por exemplo, a Epístola de Matetes, a Diogneto, que fazem parte desta literatura, indica que os santos aguardam uma existência celestial. E mais uma vez, para agilizarmos esta mensagem, tá bom, abençoado? Eu não vou me ater nesta parte, tá? Mas aqueles que forem adquirir as apostilas, esse material vai completo para você, tá legal? Justino Marte, que foi um outro escritor, ele defende uma ressurreição corporal no céu. Papias, um teólogo cristão também daqueles dias, ele relata que João, o discípulo de Jesus, né, que sobreviveu, que viveu até o ano 90, ensinou sobre uma ressurreição em 3 níveis. Olha só que incrível, né? Já ouviu falar sobre isso? Havia 3 níveis de ressurreição: céu, paraíso e Nova Jerusalém. Segundo este livro e seu escritor, João ensinou ali na sua velhice, após o ano 70, que havia esses 3 tipos de ressurreição. Mas nós nunca falamos neste assunto, tá? Porque também não é o caso, tá? E nem mesmo dentro das doutrinas cristãs se menciona isso aí, tá? Eu só estou trazendo esse exemplo para fortalecer a ideia de que a visão do sistema religioso em relação à ressurreição em corpos terrestres não tem dentro da palavra, não encontramos respaldos bíblicos, tá? E um outro ensino chamado esquecer de morrer. Olha só, que João também ensinou isso, que provavelmente se refere à preocupação em servir a Deus, tá? Não necessariamente à imortalidade física, tá bom? Então, são assuntos que um dia eu até posso trazer para vocês para a base de conhecimento. Então, todas essas ideias sugerem que na tradição cristã primitiva, a ressurreição era vista como um evento celestial, tá bom? Agora vamos passar para outra parte da mensagem, vamos mostrar objeções sobre o corpo ressurreto de Jesus, porque eles afirmam que é o modelo perfeito, né? O sistema religioso afirma que todos os mortos ressuscitarão como Jesus, serão igual, que é corporal terrestre. Então, aqueles que estão convencidos de uma ressurreição de corpos terrestres eternos, eles argumentam que a ressurreição de Jesus é um modelo a ser entendido, tá? No fim dos tempos. E porque imediatamente após a ressurreição de Jesus, seu corpo ressurreto se assemelha muito ao corpo terreno. E que isso deve, portanto, significar que os santos também receberão corpos terrestres eternos glorificados. Porém, irmãos, esse tipo de ideia é falso, tá? Queridos, eu acredito que a ressurreição de Jesus é um sinal da ressurreição vindoura, semelhante à ressurreição de Lázaro e outros que foram ressuscitados dentre os mortos antes de Jesus, tá?
Mas atenção, nenhum desses eventos foi um modelo exato da ressurreição. Eu acredito que a ascensão de Jesus em Atos capítulo 1 completa o milagre da ressurreição. Tá? Então, é um fechamento da ressurreição. Se a ressurreição, atenção, se a ressurreição ocorre no reino visível do céu, então a ascensão visível de Jesus ao céu parece ser um aspecto importante de sua ressurreição. Além disso, se a ressurreição é um evento que ocorre no céu, então é claro que ela seria invisível. Para aqueles que estão na terra, invisível. E, portanto, não poderia ser exibida de maneira observável publicamente, como crê o sistema religioso. De acordo, irmãos, com Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13 ao 16, o corpo ressurreto de Jesus foi ainda mais glorificado após a sua ascensão ao céu, de forma que assumiu uma forma semelhante à dos outros seres celestiais, radiante com intenso esplendor. O fato de que Jesus se transformou em um ser de luz após a ascensão é um desafio significativo para o entendimento tradicional da ressurreição dos mortos de forma corpórea terrenal. Irmãos, se a ressurreição de Jesus é um modelo exato da ressurreição dos santos, então é claro que seria esperado que Jesus retivesse o mesmo corpo terreno para sempre. Não é verdade? Mas não é isso que as Escrituras afirmam. Depois que Jesus ascendeu ao céu, ele não apareceu mais como um ser humano em carne, como de carne e osso, né? Como explícita aí, Atos, como eu falei, Atos e Apocalipse ali. Em vez disso, uma vez que Jesus entrou no céu, ele é posteriormente descrito como o quê? Como um ser de luz, como o dos outros seres do céu, Deus e os anjos. Como tá aí essas referências para vocês aí anotarem e verem essas referências, tá bom? O fato, meus irmãos, de que Jesus não reteve o mesmo corpo que tinha imediatamente após a sua ressurreição, implica fortemente que a ressurreição de Jesus não foi um modelo exato da ressurreição na última trombeta, mas apenas um sinal da ressurreição vindoura, tá? Não diferente da ressurreição de Lázaro, que diz lá em João capítulo 11, do versículo 1 ao 44, ou a ressurreição de outros na Bíblia, antes de Jesus, como eu falei, daquela mulher de Sunem com o profeta Eliseu. Por outro lado, o fato de que Jesus se transformou em um ser de luz após sua ascensão ao céu, vindica a noção de uma ressurreição de corpos celestes, consistente com a escatologia cumprida, como nós cremos. Espera-se que os corpos ressurretos dos santos experimentem uma transformação semelhante e em uma forma luminescente, semelhante, de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, que está aparecendo para vocês aí. E Mateus capítulo 13, versículo 43, que diz o texto ali, ó: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim, queridos, a ressurreição de Jesus, que culminou em seu recebimento de um corpo celestial luminoso e glorificado após sua ascensão ao céu em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, foi verdadeiramente o modelo perfeito dos corpos ressurretos dos santos depois que eles também entraram no céu no final da idade, tá, abençoado? E quanto a Romanos capítulo 6, versículo 9, atenção, o fato de Jesus ter assumido uma forma luminescente no céu não significa necessariamente que ele morreu naquela época para adquirir esse novo corpo. Afinal, quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele foi transformado em um corpo de luz. Não é verdade? Tem até aquela passagem, né? Eu vou colocar aí para vocês, que as pessoas não conseguiam fitar os seus olhos em Moisés. Então houve uma transformação ali. No entanto, Moisés não morreu naquele momento, né? Então, pessoal, eu quero separar muito bem essa mensagem de hoje, que eu não estou aqui falando de tempo de ressurreição, tá?
eu estou trazendo a discussão de vocês e mostrando para vocês que a ressurreição dos mortos, ela não pode ser em corpos terrestres, tá? E sim em corpos celestiais. E eu estou mostrando isso dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia não há respaldo nenhum para que se acredite que a ressurreição será dentro desse corpo que nós temos hoje, como prega o sistema religioso. Inclusive, eu usei a própria ressurreição de Jesus para provar que isto não é possível. Tá bom? Então, abençoados, estamos aí concluindo mais um ciclo de mensagens aqui na Graça Pura, onde nós vimos que, após examinar cuidadosamente as diferentes perspectivas sobre a ressurreição, fica muito claro que o mundo cristão ele se divide entre a compreensão dessa doutrina e que ela pode variar significativamente entre interpretações terrenas e celestiais. Porém, nós, quando vamos às Escrituras, tá? Quando nós nos distanciamos da tradição e podemos analisar as Escrituras pelas Escrituras com o apoio das literaturas extracanônicas, que são os apócrifos, e também os livros das tradições cristãs escritos ali entre o 1º e o 4º século, nós percebemos, queridos, que a ressurreição em sua natureza é celestial. E ela pode ser considerada como a ascensão para a vida eterna. Ou seja, quando nós morremos neste mundo, automaticamente somos elevados a essa condição gloriosa, luminescente, igual ao corpo lá de Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Tá? E isso está alinhada com as promessas fundamentais da fé cristã. Então, esta análise aprofundada ofereceu o quê? Uma visão esclarecedora das diferentes abordagens e interpretações dentro do contexto da ressurreição, contribuindo para o quê? Para uma compreensão muito mais abrangente deste importante tema dentro das doutrinas cristãs que nós temos, né? Então, abençoado, fique claro dentro dessa mensagem. Essa mensagem ela é uma continuação. Se você não viu a primeira parte, eu quero te convidar a assistir para que você tenha mais, para que você entenda mais diretamente tudo isso que foi falado aqui. Então eu espero aí ter sido claro nesta abordagem que fiz com vocês e eu vou ficando por aqui, tá, abençoados? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.